Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso estudo de propriedades físicas dos compostos orgânicos. A primeira propriedade física que a gente vai estudar é a solubilidade, ou seja, a capacidade de uma substância se dissolver em um solvente. Essa propriedade, assim como as outras que nós estudaremos, elas foram vistas lá no primeiro ano, então a gente vai precisar relembrar algumas coisas para que a gente possa entender bem como se dá essas propriedades nos compostos orgânicos. A solubilidade é uma propriedade física que mostra a tendência de uma substância se dissolver numa outra. E a regra para a solubilidade é bem simples. Substâncias que tenham a mesma polaridade, elas vão ser solúveis, e as substâncias que têm polaridades distintas, elas serão insolúveis entre si. Ou seja, se uma substância for apolar, ela só vai se dissolver em um solvente apolar. E substâncias que são polares vão se dissolver melhor em solventes polares. Para eu saber a polaridade da substância, é interessante que eu saiba que tipo de força intermolecular está atuando nessa substância, para que eu possa saber qual é a sua polaridade. Então, a gente vai relembrar as forças intermoleculares para que a gente possa distinguir essas forças e saber qual é a polaridade desses compostos. A primeira força, que é aquela com menor intensidade, é a força chamada de dipolo induzido, forças de Van der Waals ou forças de London. Essa força, ela atua principalmente quando eu tenho substâncias que são apolares, ou seja, quando os elementos químicos têm eletronegatividade muito próxima ou iguais. Então, quando eu pego lá a fila de eletronegatividade, eu tenho os três últimos ametais que têm eletronegatividade muito próxima, que são carbono, fósforo e hidrogênio. Esses três elementos químicos, quando eles estão ligados, a diferença de eletronegatividade é muito baixa, muito pequena. Então, considerando as funções orgânicas, os hidrocarbonetos, que são predominantemente formados por carbono e hidrogênio, ou seja, com ligações carbono-carbono, que por serem iguais, átomos iguais, a diferença de eletronegatividade é zero. E as ligações carbono e hidrogênio, por ter uma diferença de eletronegatividade muito pequena, também pode se considerar como sendo apolar. Então, os hidrocarbonetos, eles em sua grande maioria não, todos eles são apolares. As forças de dipolo permanente, elas acontecem quando eu tenho alguma diferença de eletronegatividade nos átomos. Essa diferença de eletronegatividade, eu tenho que relembrar a fila de eletronegatividade, aquela fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tem até uma aula aqui no canal sobre forças intermoleculares. Caso você tenha dúvida, vai lá e assiste, tá? Quando eu tenho, então, outros grupos funcionais, assim como os aldeídos, as cetonas, os éteres, né, quando eu tenho átomos de oxigênio ligados a carbono, o que acontece? Eu tenho uma diferença de eletronegatividade, então eu deixo essas moléculas um pouco mais polares. E a força intermolecular mais intensa que acontece nos compostos que têm ligação covalente é a ligação de hidrogênio, ou seja, quando eu tenho o máximo da diferença de eletronegatividade entre dois átomos. Isso vai acontecer quando o hidrogênio estiver ligado aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica: o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O hidrogênio tem que estar diretamente ligado a um desses três átomos para a molécula ter a ligação de hidrogênio, que é a força com maior intensidade. Então, se eu pego, por exemplo, a água, o que é a força intermolecular? É a força que mantém unida uma molécula a uma outra molécula e assim sucessivamente. Então,
Aí na imagem para vocês, a força intermolecular é essa que está no tracejado entre uma molécula de hidrogênio e uma outra molécula de hidrogênio. Essa força, que na verdade já até se transformou em uma ligação, é quando os pares de elétrons do átomo de oxigênio não ligantes, eles conseguem estabilizar a carga, densidade de carga positiva do hidrogênio de uma outra molécula. A gente também pode ver a força, né, de hidrogênio, a ligação de hidrogênio, quando eu tenho o etanol dissolvido em água. A força, lembra que está nesse tracejado, né? Porque o átomo de oxigênio, tendo esses pares de elétrons não ligantes, ele pode estabilizar os hidrogênios de uma outra molécula, e isso deixa muito a força de atração muito maior, né, entre essas moléculas. Então, a ordem das forças, a menos intensa, a dipolo induzido, a intermediária, a dipolo permanente, e a mais intensa, a ligação de hidrogênio. E o que isso vai impactar dentro dos compostos orgânicos, então? Quando eu tiver uma cadeia carbônica formada predominantemente por carbono e hidrogênio, ou seja, essas moléculas, né, elas são apolares, elas vão ter baixa solubilidade em água. Já quando eu tiver grupos que são polares, né, quando eu tiver diferença de eletronegatividade entre os átomos, assim como acontece nos álcoois, nas aminas, nos ácidos carboxílicos, eu vou ter uma alta solubilidade em água. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Eu tenho alguns álcoois que estão mencionados aí na tabela: metanol, etanol, propanol, butanol e pentanol. Quando eu olho para a solubilidade desses álcoois, considerando todos eles no mesmo padrão, a 25 graus Celsius, e a quantidade de 100 gramas ou 100 ml de água, né, que é o solvente, o que acontece? A partir do momento em que eu for aumentando a cadeia carbônica, ou seja, que eu for aumentando a parte apolar da molécula, o que é que vai acontecendo? A solubilidade vai diminuindo. Então, o metanol, que é um álcool que tem apenas um carbono, tem solubilidade infinita em água. Quando eu tenho o etanol, que são 2 carbonos, ainda assim a parte apolar ainda está muito pequena. Então, eu também consigo dissolver o etanol em água de forma infinita. O propanol também. Só que quando eu passo para 4 carbonos, olha, eu aumentei a parte apolar da molécula. A solubilidade diminui bastante, já passa para 8,3 gramas de butanol para cada 100 ml de água. E quando eu coloco 5 carbonos, a solubilidade diminui ainda mais. Então, as cadeias carbônicas maiores têm baixa solubilidade em água porque eu aumento a parte apolar da cadeia. A segunda propriedade física que a gente vai estudar, é a temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É aquela temperatura na qual uma substância ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa transformação se chama ebulição. E como é que eu posso inferir a respeito da temperatura de ebulição dos compostos orgânicos? Ela vai depender de 2 fatores: do tamanho da molécula, né, do tamanho da cadeia carbônica, e do tipo de força intermolecular que vai estar atuando nessa molécula. Então, o primeiro, o efeito do tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a temperatura de ebulição. Então, compostos que têm poucos átomos de carbono, temperatura de ebulição é menor. Compostos que têm muitos átomos de carbono, temperatura de ebulição maior. O efeito da força, a gente viu anteriormente para a solubilidade, e aqui as forças continuam do mesmo jeito. Eu tenho que os compostos que têm força intermolecular mais intensa vão ter maiores temperaturas de ebulição. E aqueles que têm forças intermoleculares menos intensas vão ter temperaturas de ebulição menor.
Ou seja, eu posso generalizar. Se eu quero comparar, sempre comparando dois compostos orgânicos, A e B, por exemplo. Se os dois têm a mesma força intermolecular, eu vou observar o tamanho da cadeia, né, ou a sua massa molar. Aquele que tiver a maior massa vai ter a maior temperatura de ebulição. Se eu tiver dois outros compostos orgânicos e que eles apresentam o mesmo tamanho da cadeia, ou seja, a mesma massa, o que eu vou observar? Aqui a força de intermolecular. Aqui tiver a força mais intensa vai ter a maior temperatura de ebulição. Então, por exemplo, se eu for observar ali naquela tabela, vou pegar o primeiro grupo, que é o do átomos com um carbono só, metano, metanal e metanol, todos eles com um carbono. Então, o tamanho da cadeia é o mesmo. Quem é que vai ter maior temperatura de ebulição? Aquele que a força for mais intensa. Então, no metano eu tenho força de dipolo induzido, no metanal força de dipolo permanente e no metanol eu tenho força de dipolo, ligação de hidrogênio. O que tem ligação de hidrogênio é a força mais intensa. Já quando eu tenho dois carbonos, a mesma coisa vai acontecer, porque eu tenho a mesma quantidade de cadeia, mesmo tamanho da cadeia. E as forças atuando também são as mesmas, mas percebam que as temperaturas de ebulição agora são maiores, porque eu aumentei o tamanho da cadeia. A mesma coisa acontece quando eu tenho 3 carbonos. Quando eu tenho um propano, vou comparar o propano, o propanal e o propanol. Acontece a mesma coisa. As temperaturas de ebulição a temperatura de ebulição aumenta à medida que a intensidade da força também aumenta. Agora, quando eu vou comparar substâncias que têm a mesma força intermolecular, por exemplo, ligação de hidrogênio ali com metanol, etanol e o propanol, aquele que tem o maior tamanho da cadeia, né, ou seja, o propanol, tem a maior temperatura de ebulição também. Então, a gente consegue perceber aqui claramente como a temperatura de ebulição vai variar com o tamanho da cadeia carbônica e com a força intermolecular. Agora, quando eu tiver substâncias que têm a mesma força e o mesmo tamanho da cadeia, qual é o efeito que acontece ali? É o efeito da ramificação da cadeia carbônica. Aquela substância que tiver a cadeia mais linear é a que tem maior temperatura de ebulição. E aquela que for mais ramificada vai ter a menor temperatura de ebulição. E é isso a gente consegue perceber quando eu tenho o dimetilpropano, o metilbutano e o pentano. Todos eles com 5 átomos de carbono. Só que quem é que tem a menor temperatura de ebulição? O pentano. Por quê? Ali, como a temperatura de ebulição com relação a separar as moléculas, como elas estão planas, como ela é praticamente plana, né, linear, as forças ali, elas são maiores. Então, o que acontece? É muito mais difícil de você conseguir separar uma da outra. Agora, quando eu tenho uma ramificação, essa ramificação ela vai acontecer da seguinte forma: como vai ficar um pouco mais intensa, né, e mais difícil de eu conseguir separar, então essa temperatura de ebulição é um pouquinho menor. Tá bom, pessoal? Eu vou ter que parar esse vídeo por aqui, mas essa aula vai continuar.